Olá meus amigos aqui do canal Sotanar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Amigos, neste vídeo eu gostaria de discutir uma questão com vocês que veio à tona após eu ter feito um vídeo aí sobre a identidade da seita de Qumran. Então vamos lá, eu gravei um vídeo de aproximadamente 1 hora onde eu demonstro ali que a seita de Qumran não eram supostos essênios, mas sim os descendentes de Zadok, os filhos da casa de Zadok, chamados Zadoquitas. Dentro desse estudo, eu cito diversas vezes a doutora Rachel Elior, que é uma professora da Universidade Hebraica de Jerusalém, certo? E aí, por conta de uma palestra que houve no Brasil alguns meses atrás, do professor Emanuel Tove, onde se fez uma pergunta para o professor Emanuel Tove sobre o que ele pensava do posicionamento da doutora Rachel Elior. Em um determinado momento da resposta do professor Emanuel Tove, o professor Emanuel Tove diz que não sabia no que Rachel Elior ainda acreditava. Então, para ele demonstra, ele diz, olha, eu nem sei se a doutora Elior ainda acredita nisso. Aí, algumas pessoas começaram a partir daí dizer que a doutora Rachel Elior não acreditava mais na hipótese de que os Zadoquitas eram quem habitavam ali em Qumran e não os supostos essênios. Bom, eu gravei um vídeo aqui no canal demonstrando que o que o professor Emanuel Tove foi inconclusivo e etc. E aí algumas pessoas colocaram em dúvida a minha palavra e até mesmo em dúvida a minha idoneidade ao apresentar as fontes. Bom, eu fui conversar com a professora Elior e eu mandei um e-mail para a professora Elior perguntando a ela se ela ainda mantinha a mesma posição. Eu vou compartilhar parte da resposta da doutora Elior aqui com vocês. E aí está, aonde ela diz assim, Shalom. Ela diz assim, eu ainda mantenho o posicionamento, né, de que quem escreveu ali os manuscritos de Qumran foram os judeus, né, dos círculos sacerdotais. Aí ela ainda coloca assim, the house of Zadok, né, da casa de Zadok e membros do concerto. Então veja, a doutora Rachel Elior afirma neste e-mail, ela responde, ela diz assim, olha, eu ainda defendo isso. E ela diz assim, olha, você pode ver aí nesses dois artigos, um artigo que ela escreveu em francês e um outro artigo que ela escreveu em inglês, que diga-se de passagem foi o artigo, um dos materiais dela que eu citei na minha primeira apresentação, foi esse segundo artigo, né, que é um artigo mais atual dela. Então veja, a professora Elior, ela ainda continua defendendo a mesma posição. E aqui são as palavras dela, certo? Então, por que eu estou demonstrando isso, amigos? Por que eu estou demonstrando isso? Porque o canal aqui, Sotanar, nós temos um compromisso. E qual é o compromisso? É o compromisso de apresentar fatos, apresentar estudos acadêmicos, científicos e sérios. E quando nós apresentamos aqui, certo? Visto que algumas pessoas colocaram em dúvida a minha idoneidade ou a fonte e até passaram a partir da fala, veja, o professor Emanuel Tove simplesmente disse o seguinte, eu não sei se ela ainda mantém o mesmo posicionamento. A partir disso daí, pessoas começaram a dizer que a doutora Elior não mantinha mais o mesmo posicionamento. Certo? E aí está o e-mail dela, ela ainda diz, certamente ainda defendo que quem escreveu ali os textos, os pergaminhos de Qumran, como vocês viram aí no texto, tá? Ela diz aí, como está lá, são quem? É um grupo de judeus da onde? Da casa de Zadok, ou seja, os Zadoquitas, tá? Como ela defende, e membros do concerto, ok? Então, isso daí, amigos, é para vocês perceberem aqui, o canal Sotanar, nós temos responsabilidade em apresentar fatos, tá bom? Estudos sérios. Então, quando nós apresentamos aqui, eu sempre apresento bibliografia. Sempre que eu apresento um material e que eu apresento a bibliografia, eu mostro o livro, mostro da onde saiu.
Eu sempre comento a respeito desses estudiosos, certo? E aí, mas como foi colocado em dúvida e a partir disso, eu mandei um e-mail então para a doutora Rahel Elior e ela me respondeu. Eu ainda tentei ver se consegui entrevistar ela sobre esse tema aqui no Brasil, mas ela não está disponível no momento para ser entrevistada sobre esse tema. Mas, de qualquer forma, está aí, tá? Eu gostaria muito de ter entrevistado ela ao vivo aqui, de entrevistar ela ao vivo aqui sobre o tema, mas por momento não será possível. Mas vejam, está aí, tá? A doutora Rahel Elior ainda, tá? Mantém o mesmo posicionamento de que os adoquitas são os verdadeiros moradores de Qumran e eles eram os responsáveis ali pelos textos, os pergaminhos que ali estavam, certo? Lehitraot, até o nosso próximo vídeo.